Olha o desempenho dos dois aí no Flamengo, nos primeiros 12 jogos. O Renato, 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Jorge Jesus, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Aproveitamento do português, 66,7% e do Renato, 86,1%. 40 gols marcados do Flamengo do Renato nos primeiros 12 jogos, 26 do Jorge Jesus. E o Flamengo do Renato sofreu menos gols aí nessa sequência de 12 partidas. Sofreu 10, Jorge Jesus sofreu 13. Números a favor de Renato, como a gente vê na tela, mas títulos a favor de Jorge Jesus, né, no comando do Flamengo, principalmente Libertadores e Campeonato Brasileiro, que o Renato ainda luta, pode conquistar, tá aí no Flamengo, né, próximo. E tá vivo na Copa do Brasil, né, Abel? Exatamente. Que não tinha com Jesus. Exatamente, pode chegar à final da Libertadores, pode chegar à semifinal de Copa do Brasil, tá praticamente lá, né? E ainda na disputa do Campeonato Brasileiro, um pouquinho para trás, mas com jogos a menos, tem totais condições. E o Zinho falou, eu concordo com ele, o cara que já é ídolo como jogador se vira como técnico, pode acontecer o que aconteceu lá no Sul, dele ganha. Já pensou? O cara tem estátua lá em Porto Alegre e ganha uma estátua no Flamengo, também no Rio de Janeiro, aí é demais, aí ninguém segura. E eu achei que quando ele foi perguntado ontem, não sei se vocês repararam, ele deu uma risadinha, o Renato, assim, respirou. Eu tive a impressão que ele ficou com vontade de dar uma alfinetada, mas ele pensou assim, não, deixa... É melhor esperar eu ganhar antes, porque o português, ele joga pesado. Então, eu pelo menos fiquei com essa sensação. O Renato ficou com uma vontade de falar, mas segurou. O que você acha, Renato, dessa chance aí do Renato, de repente, chegar no patamar ou alcançar, ou ultrapassar o Jorge Jesus? Abel, pra mim, o primeiro ponto é que foi um recibo aí do Jorge Jesus, né? Pra quê, né? Tipo, o cara tá lá em Portugal, sofreu pra caramba pra entrar na fase de grupos da Champions League, fez uma temporada passada terrível. Assim, cara, ele tá falando de um treinador que tá num clube onde ele é muito bem quisto, onde a torcida tem um carinho gigante por ele, onde ele marcou. Pô, não dá pra ser um pouco mais firmeza, né? Pô, não, legal, eu tô vendo, ele tá indo bem, tomara que ele supere, tomara que ele vai bem. Mas não, aí chama pra ele. Contra, Renato. É o famoso ego. O homem ficou... E pra mim ele passou um recibo. Desculpa, deu uma recibada, não precisava. Pra mim isso aí foi recalquezinho. Que viu que o Renato tá indo muito bem. Ah, não, difícil ele fazer a mesma coisa. Por mais que eu tenha minhas questões com o Renato, que já coloquei um monte de vezes aqui, foi um recibo pra mim. Não precisa, pra mim, desnecessário. Acho que ele poderia ter sido mais educado. Depois eu acho que a declaração inteira dele, eu acho que depois ele até dá uma baixada na bola. Acho que ele se liga que ele entrou já com os dois pés no peito, na porta, chutando tudo e fazendo o que não devia. E depois ele dá uma amansada. Não, porque foi muito complicado o que a gente fez, enfim. Mas pra mim desnecessário. Podia dormir sem essa. Eu acho que a comparação, né, Ivan, é válida com o distanciamento histórico, que é aquela coisa, a história do Jorge Jesus está aqui. Já foi. A história do Renato Gaúcho está sendo escrita. Pode sair amanhã de Libertadores, Copa do Brasil e não ter chance no Campeonato Brasileiro. E a gente sabe, né, uma frase completamente nova, que o futebol é dinâmico. Então, a análise tem que ser feita, pelo menos na minha opinião, após esse processo. Mas, aqui, mais uma vez, aquela coisa, né, de 2021, tudo vai estar ao normal. E a gente vê um Renato Gaúcho muito mais manso, falando muito menos. Eu achava que ele ia chegar pelo tamanho do Flamengo, pela relação, ele falando muito mais. Mas não, a gente vê um Renato pianinho, entendendo ali o espaço e também, aí que eu acho que tem o fantasma do Jorge Jesus. Aqui eu tenho que chegar um pouco mais calmo. Algo muito grande foi feito recentemente. Tem isso também do respeito que você vê no Renato, ou Ivana? Mari, o Renato não é bobo nem nada. Só complementando o que o Renato falou, obrigado. O nosso Renato, o Jorge Jesus ali foi um pouquinho de ranço por causa das alfinetadas que ele já tinha tomado do Renato Gaúcho quando esteve aqui no Brasil trabalhando com o Flamengo, e um pouco de vaidade também, que a gente conhece bem o Jorge Jesus, que o ego dele é muito grande. O Renato está quase classificando para a semifinal praticamente classificado, então já passou de uma fase que o Jorge Jesus não conquistou com o Flamengo em 2019, é o primeiro passinho.
Tem uma questão que o Renato, eu tenho essa teoria, que o Renato no Grêmio, ele fazia muito barulho, muito por conta de marketing, para atrair a atenção para o time dele, porque a gente sabe que a mídia para o Grêmio é menor do que a mídia para o Flamengo. E no Flamengo ele não precisa fazer todo esse barulho. Mas o Renato não deixou de ser ele, sabe? Ele continua sendo ele muito inteligente. Então, ao invés de ele usava o barulho na mídia para atrair coisas positivas para ele. No Flamengo, se ele for com a mesma intensidade, ele não vai ter o mesmo efeito. Ele vai ter um efeito reverso. Então, ele fica mais piano. Mas aquela risadinha, ele entregou. Aquela risadinha dele na resposta, ele entregou quem ele é. Ele faz, vou te dar a resposta no tempo certo. O Renato é muito inteligente. Ele não vai jogar contra, ele não vai cair na pilha do Jorge Jesus, que está lá do outro lado do oceano, enquanto o time dele está na calmaria, o time dele está bem. Então, ele não vai trazer esse alvoroço para o ambiente do Flamengo. Deixa eu terminar a temporada por aqui, aí eu respondo à altura, sabe? Porque ele tem possibilidade de responder à altura. Mas também tem um pouco de respeito, porque é um adversário de respeito, digamos assim, o Jorge Jesus. Construiu uma história importante. E o Renato não ignora isso. O Renato, ele não minimiza isso, sabe? Ele sabe disso. Mas ele sabe também, como ele colocou nas palavras, do potencial que tem e sabe que pode, quem sabe, superar o Jorge Jesus já nessa temporada. Agora, só um detalhe que eu queria acrescentar, que a gente viu a tela do aproveitamento, a gente tende a fazer essas comparações, mas a gente tem que comparar que o Jorge Jesus construiu esse Flamengo, pegou um Flamengo e remodelou. O Renato, ele já pega um Flamengo que se entende, a gente já falou sobre isso aqui, né, Renato? Que não precisa nem se olhar, já joga por música. Aí você me fala, mas o Domi, o Rogério Ceni, eles não souberam aproveitar essas qualidades do conjunto do Flamengo que já existia do Jorge Jesus. E o Renato está tendo essa inteligência. Então, é um começo diferente, você vê um aproveitamento melhor, mas o Renato pegou um time do Flamengo melhor, né? Então, a gente tem que fazer justiça. Eu acho importante ponderar isso aqui. Mas já estou imaginando, viu? Pensa aí, se o Flamengo ganha a Libertadores e a Copa do Brasil, ou o Mundial, que o Renatinho falou, eles estão longe, podia um esquecer o outro, foi mais ou menos o que eu entendi que você falou. Estão longe só na distância ali física. Na verdade, tá um pensando o tempo inteiro, o que eu vou falar para tentar diminuir aquele cara. Ficou me cornetando quando eu cheguei no Brasil, aquele Renato. Vai ter que me ouvir eternamente. É por aí, não é não, Renatinho? Não, só eles criaram essa rivalidade, isso é legal, tendo respeito, mas assim, eu continuo achando que o JJ foi muito mal nisso daí, não precisava, não. Foi. Fala, Ivana. Pegou o meu time que eu montei e tá se dando bem lá agora, enquanto eu tô roendo o osso aqui com o Benfica e não tô tendo sucesso. Tem isso também. Tem a notícia do Renato antes de acabar, tá acabando o tempo, Renato? Tá acabando meio rapidinho, só tô informando que até daqui 15 dias Liberdade cantou. Só me liguem pra me pagar cerveja ou pra me chamar pro churrasco. Claro, de máscara, álcool gel. Se cuidem, mas o pai foi. Tchau pra vocês, viu? Chinelinho, semana que vem eu que tô saindo de férias, hein? Vou ficar tá vendo? na zoeira. Vamos lá, pessoal. Sport Center chegando ao fim. Ivana, foi um prazer dividir aqui a tela com você. Renato, boas férias. Juízo e Abel, sempre uma honra também de vir com todos vocês à tela. Valeu. Boa tarde a todos. Depois dessa sessão chinelada, já deu, né? Boa tarde, obrigado pela audiência, amigos. Valeu, Ivana, Renato, Valeu, Mari. gente. Que honra. Até a próxima.